No Monte das Oliveiras, achava-se Jesus assentado, quando se aproximaram dele os discípulos em particular, e lhe pediram: dize-nos quando sucederão estas coisas, e que sinal haverá da tua vinda e da consumação do século. Primeiro, quando sucederão que o templo, será destruído e não ficará pedra sobre pedra. Aconteceu no ano 70, já falamos sobre isso, pelo Império Romano, o príncipe Tito, e destruiu Jerusalém e destruiu o templo. E quando haverá, que sinal haverá da vinda do Senhor, da segunda vinda do Senhor e do final dos tempos? A consumação do século significa o final dos tempos. Portanto, qual é o sinal da igreja para nós avaliarmos o quanto está próximo o final dos tempos? É a parábola da figueira. Mas eu quero alertar vocês todos que o que acontece com a igreja é que leva a acontecer no mundo. A igreja, ela está na frente. Por quê? Porque no capítulo 24, versículo 14, diz assim: e será pregado este evangelho do reino por todo o mundo, para testemunho a todas as nações, então virá o fim. Então é a pregação do evangelho do reino pela igreja que determina o fim, determina a chegada do fim, tá? Então a igreja, conforme o Senhor vem nos revelando a sua palavra, e a igreja segue praticando a palavra com simplicidade e com obediência, as coisas vão acontecendo na esfera espiritual, e tudo que acontece na esfera espiritual acontece no mundo, como consequência do avanço espiritual. Portanto, irmãos, nós temos a responsabilidade de puxar todos os acontecimentos do mundo. Não sei se vocês perceberam ao longo desses últimos anos, tudo que nós recebemos da revelação do Senhor na palavra, imediatamente no mundo ocorre alguma coisa, não é? Nós, há 2-3 semanas, nós estávamos falando sobre Mateus 24, a respeito da importância do templo, da importância de Jerusalém. E na Páscoa, que já passou, houve conflito justamente ali na esplanada das Mesquitas, onde ficava a base, para a reconstrução do terceiro templo. A parábola da figueira nos dá indícios da proximidade da volta do Senhor. Mas, de novo, repetindo, nós é que puxamos a proximidade da volta do Senhor, conforme a fidelidade da igreja em pregar o evangelho, a fidelidade da igreja em edificar a igreja, a fidelidade da igreja em resgatar as pessoas das ruas para a casa de Deus e cuidar delas, e no final edificar a igreja do Senhor para o lugar de repouso de Deus, um lugar de descanso do Senhor, que até hoje, depois de 2000 anos que a igreja foi gerada, ainda não está edificada. Nós temos essa missão de edificar a igreja. Portanto, irmãos, quando a igreja cumprir a sua missão, pregando o evangelho do reino a toda a terra habitada, e edificar a igreja, então o fim virá. Só lembrando um pouquinho, quando eu digo o fim aqui significa, irmãos, a chegada da grande tribulação.
E eu não quero estar aqui. Eu quero ser arrebatado antes da grande tribulação. Então, vamos trabalhar, vamos pregar o evangelho, vamos salvar as pessoas, vamos trazer como materiais de construção para edificar a igreja, vamos cuidar das pessoas. Para quê? Para que seja possível a vinda do fim. Portanto, a parábola da figueira nos dá sinais de quão próximo está o fim. Israel foi, como nação, restaurado no ano de 1948. E quando restaurou o Estado de Israel, em 48, capital era em Tel Aviv. Na Guerra de 6 Dias, em 1967, Israel recuperou Jerusalém. E Israel sem Jerusalém não tem muito significado, porque Jerusalém foi o lugar que Deus escolheu para pôr o seu nome, e ali edificar o lugar de sua habitação, um templo físico na terra, porque Jerusalém era o lugar que Deus escolheu para ali concorrer todas as 12 tribos nas festas solenes em Jerusalém. Portanto, sem Jerusalém, Israel não tem muito significado. Graças a Deus que restauraram Jerusalém, mas não tem um templo. O templo para Israel significa o lugar de Deus, da habitação de Deus, a presença de Deus. Se Deus não estiver ali no templo em Jerusalém, Israel também não tem muito sentido, porque teoricamente Israel seria um reino governado por Deus, e assim foi instituído. Principalmente podemos ver em Êxodo 19, ali Israel foi instituído como um reino de sacerdotes, uma nação santa e um povo de propriedade exclusiva, peculiar de Deus, dentre todos os povos. Portanto, hoje a nação de Israel já é uma realidade. Hoje ele já tem Jerusalém. Alguns países já reconhecem Jerusalém como capital de Israel, não mais Tel Aviv. Mas ainda falta a construção do templo, que foi destruído. Então essa pressão pela reconstrução do templo vai ser cada vez maior. Cada ano que passa vai aumentar exponencialmente essa pressão. Fatalmente um dia eles vão reconstruir o templo. Só que se fizerem hoje, haveria quase que capaz de desencadear uma guerra mundial. Mas, queridos irmãos, não está longe. Não está longe, porque isso está profetizado. Alguma coisa vai acontecer, vai surgir um homem capaz de fazer essas negociações, e um homem poderoso, um homem influente, e ele vai conseguir estabelecer uma aliança ali no Oriente Médio para que Israel pudesse fazer o seu templo. E quando esse homem surgir, fará uma aliança de 7 anos. Ele vai quebrar essa aliança no meio dos 7 anos, 3 anos e meio. Aí vem o fim, a grande tribulação. Então, quando fizer aliança, irmãos, nós vamos ter poucos anos para que o Senhor venha na sua vinda secreta. É um momento que nós seremos
arrebatados os vencedores. Eu quero fazer parte disso. Portanto, irmãos, não está longe. O que cabe a nós fazermos, irmãos, é sermos vigilantes. Por isso que logo depois que o Senhor fala da parábola da figueira, Ele fala para vigiar. Porque o mundo todo vai estar entorpecido com a vida cotidiana, como nos dias de Noé. Comiam, bebiam, davam-se em casamento, casavam-se, não é isso? Como se não tivesse o final do mundo. E quando veio o dilúvio, pegou todos de surpresa. Irmãos, a vinda secreta do nosso Senhor Jesus vai pegar muita gente de surpresa, mas não vai nos pegar de surpresa, porque nós já estamos vigiando.